Então, para a gente abrir um projeto, depois que eu abrir o Eclipse, eu vou em arquivo, aí nós vamos em import, aí nós vamos colocar aqui project, cadê? Tem aqui, ó, existente projeto em workspace, né? Projeto existente em workspace. Aí ele vai pedir um workspace. Eu tinha criado na aula passada na pasta da Unip. Aí desta vez eu criei um projeto dentro do workspace, dentro do Google Drive. Não, ele não achou. Tá. Bom, olhando aqui o projeto ainda não está aqui, então eu preciso copiar da pasta a qual ele estava antes. Então, vou vir aqui de Eduardo Notebook. Beleza, consegui aqui recuperar o meu projeto. Cortou um pouquinho do vídeo aqui, tá? Eu vou voltar só para depois subir esse vídeo. Então, depois que eu recuperei o projeto, botão direito em cima do source, classe, eu vou colocar o nome de pessoa, o nome da classe, e vou selecionar o meu pacote, br.com.aula1.oo, que é de orientação a objetos. Dou um finish, criou minha classe pessoa. Bom, vamos lá, ó. Eu criei alguns atributos aqui da classe. Logo após, eu vou criar os getters e setters. Então, eu venho, clico em cima, dentro do projeto, dentro da classe, tá? Então, tem que estar dentro do escopo da classe. Botão direito, source, generate getter e setter. Seleciono todos, dou um generate. Ele vai criar todos os métodos. Dois métodos para cada atributo. Então, ele vai ter um get código e um set código, um get nome e um set nome, isso aí para cada atributo. Depois, para eu criar o construtor, é a mesma coisa, botão direito, source, generate constructor using fields. Vai vir todos selecionados, se eu quiser mudar aqui a ordem, né, eu posso colocar tanto para cima quanto para baixo. Generate, ele criou para mim aí um construtor. Agora nós vamos criar uma classe que vai herdar essa pessoa. Então nós podemos aqui, clica em cima do pacote br.com.aula.oo, clico em cima dele com o botão direito, New Class. Quando eu clico em cima do pacote, automaticamente ele já vem aqui, olha, package br.com.aula1.oo. Então eu não preciso digitar o pacote, porque eu já selecionei. Agora nós vamos criar uma classe chamada cliente. Então digitei aqui o name cliente. Lembrando que o nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Finish. Ele vai criar aqui uma classe cliente. Para eu importar uma classe no Java, eu utilizo a palavra extends, uma palavra reservada, e logo após o extends, eu coloco qual classe que ele vai herdar. Então, nós vamos herdar da pessoa. O Eclipse, ele sempre vai ter esse autoincremento. Eu começo a digitar a palavra e seguro o CTRL e aperto barra de espaço, ele vai dar as opções para mim com as classes que tem o P, o E, o S e o S.
Tanto que se a gente ver ali, ó, ele dá até uma opção, partial, escape ou block state. Né? Mas nós vamos herdar da pessoa. Tá? Vamos ver aqui qual que é o erro. Legal. Quando eu herdo da pessoa, ele vai dar um erro. Eu passo o mouse em cima, ele vai exibir qual que é o nome, né? Qual que é aí o erro que está dando. Então ele fala, ó, implicit superconstructor pessoa está indefinido para um construtor padrão, né? Traduzindo aí. Então o que ele está querendo dizer aqui? O que vocês chutam aí? Então se eu preciso colocar o construtor da minha classe pessoa dentro da minha classe cliente, uma das coisas que eu posso fazer é criar o meu construtor da classe cliente, public cliente. Ele ainda está dando erro. Né? Ele está falando implicit superconstructor pessoa. Então, eu tenho que criar, eu tenho que fazer a chamada do meu construtor da classe pessoa. A classe pessoa, ele só tem um construtor. Qual que é? Que recebe código, nome, endereço, RG, CPF, data de nascimento. Então, ou eu posso vir aqui e criar o meu construtor. Quando eu coloco super e abro aqui o parênteses e dou um Ctrl espaço, ele mostra para mim quais são os atributos que eu tenho que passar para minha classe pai, né? Para minha classe pessoa. Então tá lá, código, nome, endereço, mas eu também posso pedir ajuda para o Eclipse. Então se eu vir aqui do lado, clico em cima do errinho aqui, tá? Ó, vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Eu clico em cima da linha que está o erro. Ele vai colocar para mim, ó, add constructor cliente, eu coloco sim, então automático, ele vai lá e já cria o construtor da classe cliente, passando todos os atributos que ela vai receber para a classe pai, que no caso é a classe pessoa. Uma das formas que a gente poderia fazer para sanar esse problema é eu vir na classe pessoa e criar um construtor vazio. Public pessoa. Criei um construtor vazio. Quando eu volto na classe cliente, eu poderia criar agora outro construtor para a classe cliente. Cliente recebe vazio, super vazio. Poderia até apagar o construtor de cima. E a classe não daria mais erro, tá? Bom, agora nós vamos começar a testar isso aí. Então eu vou clicar em cima do pacote BR com aula OO, botão direito, New, Class. Aí eu vou colocar o nome de testa objeto. E dessa vez eu vou colocar, adiciona o método public static void main. Então ele fica aqui embaixo. Tá? Cliquei aqui para ele já criar o método main. Ele vai criar a nossa classe aí. Já tem essa opção? Legal. Bom, então agora nós precisamos preencher. Vamos lá, vamos preencher uma pessoa? Então uma das coisas que eu posso fazer, eu digito uma parte da palavra, dou Ctrl espaço, já dou 2 cliques em cima, ele já faz, tá? Se tivesse necessidade, ele já faria o import e já preenche a palavra, tá? A classe. Então eu vou chamar de P1. É igual a new pessoa. Notem que quando eu dou um new, ele vai aparecer duas opções ali, tá? O pessoa e o pessoa passando um monte de parâmetros, tá? Porque nós temos dois construtores. Se eu não tivesse criado o construtor vazio, ele apareceria somente o de baixo. Se eu não tivesse criado construtor nenhum, ele apareceria somente o vazio, tá joia? Então vamos já utilizar esse com parâmetros, tá?
quando eu dou um Enter nele, ele automático já mostra para mim quais são os tipos e qual é o nome das variáveis que ele espera. Então eu posso ir preenchendo, vou colocar aqui, ó, 1, e eu clico no Tab, ele já vai para o próximo. Então eu coloco aspas, lembrando que string sempre recebe aspas. Vou colocar o meu nome, vocês coloquem o nome de vocês. Agora ele está no endereço, observe que ele fica negrito, olha, endereço, Rua das Américas. Fecho com o aspas, dou um tab. Ele vai para o RG 46363, vai para o CPF 111 ponto. Opa, cliquei para cima. Fecho, dou o tab, clique em tab. Agora ele vai para a última opção. Essa última opção, me perdi. Tá, é a data. Então, para nós ainda não trabalhamos com data, tá? Então, eu vou colocar new date e dou Ctrl espaço. Aí ele vai aparecer, ó, java.ult.date. Deixa eu diminuir um pouco aqui para não dá para enxergar, né? Consegui criar uma pessoa. Beleza? Agora eu quero criar um cliente. Cliente C, vou dar o nome de cli, é igual a new cliente. Eu também vou usar o construtor. Então o cliente eu vou chamar de 2, código João. Sempre usamos o João, né? Endereço, só para a gente saber que referencia o endereço. RG, CPF e um new date. Tá. Ó, observe que eu fiz aqui um erro. Então, o Eclipse ele sempre vai mostrar para a gente qual que é o erro. Ele está falando assim, olha, o construtor cliente string date é indefinido, tá? Então, o que que acontece? Eu passo o mouse em cima, ele vai dar algumas opções para mim. Ele vai falar assim, olha, mudar, né? Change constructor. Ele vai mudar o construtor inteiro, tá? Isso, olha lá, para. Então, observem, ó, inteiro string, ele pergunta se você quer mudar o construtor de inteiro string para string. Ou ele dá outra opção também. Criar o construtor string. Eu não quero nenhum desses, tá? Então, assim, o Eclipse ele ajuda muito. Ele está dando opções ali para a gente. Porém, se a gente não se atentar ao nosso código, a gente acaba criando coisas a mais e o código vai ficando bagunçado. O que que acontece? Eu errei. Ele espera uma string, aliás, um inteiro, e eu passei uma string. Quando eu volto ele para inteiro, o erro some. Dou Ctrl S para salvar. Agora, nós vamos criar uma classe que vai imprimir o objeto nosso. Então, clico em cima do pacote BR com aula 1 OO, new class. O nome da classe é impressão. Impressão. E não vou criar mais nada, tá? Não vou colocar nada aqui, olha. Só vou criar lá a classe chamada impressão. Uma das coisas que nós vimos em C Sharp, deixa eu ver se está gravando. Tá. Uma das coisas que nós vimos em C Sharp era o método static void imprime. Aliás, imprime. E vou salvar. Então, um método, quando nós falamos que ele é estático, ele se transforma isolado da classe.
eu não preciso criar um objeto da classe para fazer referência a esse método, tá? Então, vamos lá no exemplo. Ó, vou voltar aqui na minha classe testa objeto. E aqui embaixo, eu vou colocar impressão. Comecei a digitar Ctrl espaço, ele já vai me dar algumas opções. Então, eu vou usar o impressão meu ali. Quando eu dou o ponto, ele já aparece para mim o método imprime. Então, ou seja, eu não preciso criar um objeto da classe impressão para utilizar o método imprime. Tá joia? Então, agora nós vamos voltar lá na classe impressão. E agora eu quero fazer o seguinte, olha, eu vou mudar o nome, né? O nome vai ser imprime cliente. Ele vai receber um cliente, ó, sempre utilizando o Ctrl espaço. Ele vai receber um cliente, o nome dessa variável eu vou chamar de cli. E aqui eu vou utilizar um sysout, tá? Ó. Então, vou lá e digito sysout, SYSOUT, e aperto o Ctrl espaço. Ele já preenche para mim aí o sysout. Então, agora eu vou preencher, né? Código, dois pontos, mais cli.getCódigo. Vou na linha de baixo. Sysout, nome, dois pontos, mais cli.getNome. Então, criei aí um método e já salvo. Criei um método estático, void imprime cliente. Ele recebe um cliente como parâmetro e eu estou imprimindo o código e o nome. Agora nós vamos criar um método que vai receber uma pessoa. Então eu vou copiar e vou mudar aqui. Ao invés de ser imprime cliente, vai ser imprime pessoa. E ao invés de receber um cliente, eu vou receber uma pessoa. Então utilizei aqui o Ctrl espaço. E se eu quiser mudar o nome desta variável cli para ficar um código mais inteligente de olhar e você entende. Eu dou dois cliques, né? Eu seleciono a palavra cli, clico em cima, venho em refactor e vai ter rename. Ou eu posso utilizar a tecla de atalho Alt Shift R. Selecionei, ele já vai vir aqui para mim, olha, press Enter para refatorar. Então vou colocar PES, tá? De pessoa. Dei o Enter, ele muda o nome de todas as variáveis que estava cli para PES. Então agora eu tenho dois métodos, um que recebe cliente e um que recebe pessoa. Depois que eu já fiz esses métodos, sabe, uma tecla de atalho para parar isso. Lá na classe testa objeto, onde eu coloquei impressão lá, eu comecei, né? Impressão, Ctrl espaço. Vou colocar lá, imprime cliente. Como que é o nome da variável do meu cliente? É cli. Beleza, ele aceitou. Então seria meio óbvio, né? Uma impressão de cliente receber um cliente. Impressão, ponto, imprime pessoa. Vamos fazer o óbvio? P1. Ele já recebia uma pessoa. Então fica óbvio. Agora vamos para o diferente. Impressão, ponto. Imprime cliente. Vamos colocar um P1? Olha lá, ele deu erro. Vamos para o próximo. Impressão, ponto. Imprime pessoa. E eu passo o CLI. Então o que que acontece? O imprimir cliente, ele não recebe uma pessoa, tá? Porque de fato ele espera um cliente. Já o imprimir pessoa, ele recebe um cliente. Por quê? O cliente herda a pessoa. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que nós podemos usar muito, 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 muito. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu parar aqui.